Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai então trabalhar com uma lista de questões para a gente entender como a FGV funciona, quais são os formatos das questões, qual é a abordagem, o que ela mais vem cobrando nas últimas provas. Para quem não sabe, o exame de suficiência teve a banca organizadora trocada, então até a última edição foi a Consulplan e a partir dessa próxima vai ser a FGV. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando ele no dia 11 de maio, tá? Então, 11 de maio de 2024, a partir dessa próxima versão do exame de suficiência, será a banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas. Então, esse vídeo aqui, ele é excelente, não só para quem está se preparando para o exame de suficiência, para eles poderem entender como a FGV trabalha, como também para quem já estuda para concursos públicos fazer uma revisão. Então, convido todo mundo para vir aqui, para a gente aproveitar essas questões, para a gente fazer uma bela revisão aí de todos os tópicos de contabilidade geral, e depois, se tiver tempo, eu vou ver se eu gravo também com alguns outros assuntos de outros temas que também são cobrados aí no exame de suficiência, tá? Bom, eu vou deixar a lista com essas questões para você fazer o download aí para você baixar e resolver, resolva, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é só você então resolver. Vem aqui para esse vídeo já com as questões resolvidas, para que você consiga entender então aonde você errou, onde você acertou, como você está aí em relação às suas dúvidas também, né? Deixa as dúvidas aqui na caixa de comentários logo abaixo do vídeo. Esse mesmo vídeo ele vai estar disponível para os alunos do Momento de Estudar, só que para os alunos do Momento de Estudar, eu vou fazer uma entrega antecipada. Então, quando vocês estiverem assistindo no YouTube, eles já vão estar com esse vídeo lá na plataforma. E a ideia é também a mesma coisa, que eles também entendam como a FGV funciona. Na verdade, essas questões, pelo menos vai ser uma sequência de vídeos, tá? Que eu estou organizando. Então, nesses primeiros 2 vídeos, são questões, então, esse vídeo de hoje e o próximo. São questões, onde a gente trabalhou com um desafio. Se você me segue, aliás, primeiro, se você não me conhece, não, né, não acompanha, chegou aqui agora, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber tudo, ficar por dentro de tudo, não só sobre o exame de suficiência, mas também sobre concursos da área contábil ou concursos que você pode prestar, em outras áreas, mas que também são cobrados aí contabilidade para vocês, tá? Bom, eu estou também nas outras redes sociais, então todos os links de todos os meus grupos e redes sociais estão aqui na descrição do vídeo também. E aí, para quem me segue, lá no Instagram eu tinha comentado que a gente faria um desafio, agora eu só não lembro se foi no final de março ou início de abril. Enfim, a gente fez um desafio e o desafio era para que a gente entendesse como a FGV trabalha. E aí a gente então, reuniu uma galera num grupo de WhatsApp, na verdade, foi mais de um grupo e eu fiquei postando em vários grupos. Então, se você estava nos grupos aí, comenta que você estava nos grupos. E eu estava, então, publicando lá 10 questões por dia para que a gente pudesse trabalhar essas questões. Então, eram essas mesmas questões que a gente vai ver hoje, são as questões que a gente trabalhou no nosso desafio. Eu acho que era de abril, nas primeiras semanas de abril. Pra que a gente trabalhou nesse desafio para a gente entender como a FGV trabalhava. E aí eu prometi então que eu gravaria essas questões então, né, tanto para os alunos quanto para o pessoal, que acompanhou o desafio, e para vocês aqui que estão inscritos aqui no canal, para que a gente pudesse trabalhar elas. Então, eu estou organizando então esses 2 primeiros vídeos vão ser os vídeos que vocês participaram lá do desafio, eram 10 questões por dia. E aí eu vou organizar, já tem um calendário que eu fiz aqui então com próximos vídeos, sequências, então é só você ir se inscrever aqui no canal e ir acompanhando para você ficar por dentro de tudo. Eu vou liberar um vídeo por semana, tá? Bom, vamos lá então. Eu separei então aqui 20 questões para esse vídeo de hoje. Eh, as questões, elas não vão ficar separadas por tópicos, mas se você assistir a sequência do primeiro vídeo, parte um, parte 2, então vai ter uma sequência para a gente poder ver todo o conteúdo programático, por enquanto, de contabilidade geral. Depois, se o calendário me permitir, até a prova a gente vai ver também sobre outros assuntos, outras disciplinas que também são cobrados no exame de suficiência, e aí a gente vai trabalhar com outras disciplinas aqui no vídeo, mas por enquanto essa sequência vai ser de contabilidade geral.
E aí, como eu não separei as questões por tópicos, vocês vão acompanhando, tá. Conforme você for acompanhando a sequência, você vai conseguir ir acompanhando e dando andamento aí em todo o conteúdo programático do edital para a disciplina de contabilidade geral, como eu disse, por enquanto, tá. Bom, se tiver qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Como eu disse, esses vídeos eles vão estar aí disponibilizados para os alunos um pouco antecipado, então se você quiser também se tornar meu aluno, o link para você se tornar meu aluno tá aqui na descrição do vídeo também, e aí é só você entrar em contato se tiver alguma dúvida. Caso contrário, pode fazer a sua matrícula diretamente aí pelos botões da página, tá bom? Outra coisa, pessoal, bora ajudar esse canal aqui pra gente dar uma impulsionada. Como eu fiquei um bom tempo sem gravar, não tive muita constância por aqui, tá difícil de fazer os algoritmos me enxergarem. Como ele tá começando, então eu vou pedir sua ajuda aqui. Você vai, por favor, compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também estudam tanto contabilidade para concursos, quanto para o exame de suficiência. E aí compartilha esse vídeo nos grupos da sua faculdade, nos grupos do seu trabalho, com o seu grupinho aí de amigos que estão estudando para concurso, para que vocês consigam me ajudar com que esse vídeo seja o mais relevante possível para a maior quantidade de pessoas possíveis, e lógico, né, para que esse vídeo possa contribuir com toda essa galera, tá? Vou ficar analisando aqui, tá? E depois quem chegar depois, fala assim, me conta aqui nos comentários: "Cheguei porque o fulano compartilhou comigo", para mim saber que vocês estão chegando aqui por ajuda dos colegas que já estão inscritos, tá? E aí é claro, né, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações, tá bom? Vamos lá para as nossas questões de hoje. Bom, vamos lá então. Questão número um. Assinale a opção que indica o reconhecimento de um passivo, deixa eu pegar a caneta. De um passivo no balanço patrimonial de uma entidade. Letra A, pagamento antecipado de despesa. B, pagamento de um empréstimo bancário. C, reconhecimento de provisão para contingência. Letra D, reconhecimento de uso de um ativo imobilizado. Letra E, venda de estoque, sendo metade à vista e o restante a prazo. Bom, vamos lá por partes, então. Letra A, pagamento antecipado de despesa. Isso aqui representa para gente um passivo. Quando você faz um pagamento antecipado de uma despesa, você está antecipando um pagamento antecipado, é a antecipação de um pagamento. Quando você antecipa o seu pagamento, você tem aí um direito de usar aquilo depois. Por exemplo, você paga o Netflix quando você vai fazer a sua assinatura, então quando você paga, é um pagamento antecipado. Você ainda tem lá todo mês, vamos supor 30 dias, para utilizar esse serviço, certo? Então você pagou antecipado e agora você tem o direito de recebimento. Então, aqui o pagamento antecipado de despesa, ele é um ativo e não um passivo. Então, para a gente tá falso, né, coloquei aí, o lançamento de um pagamento antecipado de despesa seria um exemplo, o pagamento antecipado de salários. Então eu coloquei aqui a antecipação do pagamento de salários, você também paga o seu funcionário, você tem o direito de receber o serviço dele pelo valor que você pagou. Então, um lançamento aqui de representação seria, então, débito de despesa antecipada, que aumenta o ativo, crédito de disponibilidades, que diminui o ativo. Então, letra A, falso. B, pagamento de um empréstimo bancário. O empréstimo em si é um passivo, mas quando você faz o pagamento do passivo, não é mais um passivo, então tá falso. Então, um exemplo de lançamento seria, então, débito, empréstimo bancário a pagar, crédito, disponibilidades. Então, com isso, a gente diminui o valor do passivo e diminui também o valor do ativo, já que a gente está fazendo um pagamento. Letra C, reconhecimento de provisão para contingência. Então, a gente vai fazer uma provisão ali para uma contingência que pode surgir ali no futuro. Aqui a gente está trabalhando com o reconhecimento. Deixa eu pegar a caneta aqui, com o reconhecimento. Então, aqui esse reconhecimento, no momento do reconhecimento, eu tenho um passivo? Verdadeiro, eu tenho um passivo. E o lançamento seria, então, débito, despesa com provisão para contingência, crédito, provisão para contingência. Letra D, reconhecimento de uso de um ativo imobilizado. Eu tenho um ativo mobilizado. Esse simples uso desse meu ativo vai representar para mim um passivo?
Então, por exemplo, eu tenho uma indústria, eu tenho uma máquina, essa máquina é um ativo imobilizado. Eu estou usando essa máquina. Quando eu faço o reconhecimento desse uso meu, o que eu estou fazendo ali, esse uso, ele é um ativo, ele é um passivo? Esse uso, ele é um passivo? Não, né, tá falso. Então a gente vai representar aqui, por exemplo, a gente tem a figura da depreciação para representar para a gente esse uso desse ativo, mas não é um passivo, tá? Então, letra D, falso. Letra E, venda de estoque sendo metade à vista e o restante a prazo. Quando eu faço a venda de um estoque, isso é um passivo? Não, não é um passivo, né? Então, o que seria um lançamento desse? A gente teria aqui, por exemplo, débito disponibilidades, débito clientes ou duplicatas a receber, depende se vai ser à vista ou a prazo, né, porque aqui ele diz que metade é à vista, metade é a prazo. Débito do custo das mercadorias vendidas, crédito de receita de vendas e crédito do estoque. Então a gente tira do estoque, coloca esse valor ali, vai continuar no ativo, né, a gente tira do estoque, o estoque é o ativo. Vai para o ativo, porque vai ser um pagamento no caixa, vai aumentar o ativo, ou vai ser duplicatas a receber ou clientes e vai aumentar também o ativo. Então, ao mesmo tempo que a gente diminui o estoque, a gente está aumentando o nosso ativo, fica quase a mesma coisa. Isso vai depender também do valor do custo da mercadoria vendida, que é uma conta de resultado, e da receita, né. Talvez o valor do estoque é bem menor do que o valor que vai entrar, né. Talvez o produto, por exemplo, eu vendo essa caneta por R$ 10, e ela só me custou R$ 1, então eu tive aí um lucro de R$ 9. Então quando eu for receber na conta caixa, do meu estoque saiu R$ 1. Exemplo, tá, gente? R$ 1 e lá na minha conta caixa ou disponibilidades entrou, por exemplo, R$ 10. Então, assim, a gente teve a variação dentro do ativo, mas foram de valores distintos, tá? Então, aqui é só um exemplo. Então, gabarito aqui a letra C. Questão número 2, o princípio da prudência. O princípio da prudência é fundamental na contabilidade, porque aumenta a confiança de diversos stakeholders. Assim, segundo o CPC 00, a prudência pode ser conceituada como, letra A, atribuição de menor valor para as receitas e maior valor para as despesas. Letra B, superavaliação de ativos e subavaliação de passivos. Letra C, exercício de cautela ao fazer o julgamento sob condições de incerteza. Letra D, componentes do patrimônio que têm o seu registro inicial efetuado pelo valor ocorrido na data da transação com o mundo exterior à entidade. Letra E, separação do patrimônio da entidade e dos seus respectivos sócios. Duas coisas que eu quero comentar com vocês. Primeiro, as questões da FGV, elas costumam ter um texto um pouco menor, mas é certeza que vai na sua prova do exame de suficiência vão ter textos menores? Não é certeza, porque a gente também tem questões da FGV que são grandes, com textos enormes, assim como a gente tinha da Consulplan. Assim como a gente tem provas da Consulplan com textos pequenos, tá? Então não se iluda falando assim: "Ah, a FGV, os textos da FGV são muito menores". Às vezes pode acontecer. Às vezes o texto é até menor, mas tem palavras tão complexas que você fica um tempo ali assimilando, fica tipo aquele meme da Nazaré, com um monte de continhas saindo assim, ao redor dela. Então assim, não é certeza que a sua prova vão ter textos menores, tá, não é certeza. Outra coisa, no exame de suficiência, a resolução que regulamenta o exame de suficiência fala que as questões objetivas, elas vão ter 4 alternativas e não 5 como essas daqui. Então aqui a gente tem 5, a gente tem a letra A, B, C, D e E. A maior parte das questões FGV, elas são com 5 alternativas, mas na sua prova, se você estiver estudando para o exame de suficiência, a prova do exame de suficiência, ela precisa ter 4 alternativas. Então aqui, todas as questões que eu vou trazer vai ter uma alternativa a mais do que vai ter na sua prova, tá? Outra coisa, agora sobre a questão. Essa questão é uma questão de 2022 e ela falou sobre o princípio da prudência. A gente tem princípios hoje?
É polêmico, então, basicamente, a gente não tem princípios hoje. Por quê? Porque os princípios da contabilidade, eles foram revogados, mas não quer dizer que eles deixaram de existir. A essência de cada princípio, ela existe aí nos pronunciamentos, então nos CPCs. Agora, quando ele trouxe a palavra princípio da prudência numa questão de 2022, isso pode ser questionável. Isso foi questionável lá em 2022, teve gente que entrou com recurso baseado nisso. O recurso deu certo? Não deu certo. E aí aqui, assim, a gente vai trabalhar com essa ideia nas aulas, a gente tem uma aula ainda sobre princípios contábeis, porque eu trabalho com essa ideia de que você, precisa entender como eram os princípios, o que deixou, porque eu tenho vários alunos que estudavam lá na época em que a resolução a gente tinha a resolução era 950, né, de 98. Ela trabalhava lá com os princípios. Então, como eu tenho muitos alunos que têm um tempo que não estudam, eles precisam saber que a gente passou por essa diferenciação. E desde então não se tem falado mais de princípio da prudência, de princípios contábeis. Mas a gente sabe que, por exemplo, no princípio da prudência, a gente tinha então que ter uma prudência, né, vamos assim dizer, com aquilo que a gente estivesse trabalhando. Então a gente não poderia nem colocar, então, um valor maior do que era, nem um valor menor do que deveria ser, para que a gente tivesse uma prudência ao tratar aquela situação. Essa ideia, ela ainda existe, ela está na prudência, a prudência está no CPC 00, como a gente trabalhou aqui, só que o CPC 00 ele não fala a palavra princípios, tá? Então tem isso. Agora a gente vai crucificar então a FGV por causa disso? Não, gente, não vamos, porque no final das contas você entendeu o que que ele está querendo dizer. Ele não anulou a questão por causa disso, ele seguiu em frente, mas você vai perceber que outras questões, principalmente para você que resolvia questões do exame de suficiência, que as outras bancas não trabalhavam com essa palavra de princípio, justamente por esse fato, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai trabalhar aqui então com a ideia central da coisa, assim como a gente trabalhou nas nossas aulas, né, no CPC 00, e a gente vai seguir em frente entendendo o que a prudência lá dentro do CPC 00, o que que ela quer dizer, tá? Então, letra A atribuição de menor valor para as receitas e maior valor para as despesas. Letra B, superavaliação de ativos e subavaliação de passivos. Exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. Letra D, componente do patrimônio que tenha seu registro inicial efetuado pelo valor ocorrido na data da transação com o mundo exterior à entidade. Letra E, separação do patrimônio da entidade dos seus respectivos sócios. A separação do patrimônio, a gente até trabalhava com um princípio antes que era o da entidade, né? Era clássico e caía muito naquela época. Bom, o que que o CPC 00 ele fala aí pra gente? Então ele fala no item 2.16, ele fala assim, deixa eu pegar até o marca-texto. A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. O exercício da prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Da mesma forma, o exercício da prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou subavaliação de receitas ou despesas em períodos futuros. Então, aqui ele já disse para a gente que prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. Com isso, a gente tem, então, aqui, gabarito letra C. É o exercício de cautela ao fazer julgamento sob condições de incerteza. Então, com isso, temos aí gabarito letra C. Questão número 3. O contador de uma empresa registrou diretamente de uma conta do resultado despesa a aquisição de material de expediente para estoque, que só deveria ser baixado como despesa quando requisitado. Para efetuar a retificação do lançamento contábil, deve-se realizar: letra A, uma compensação, B, complementação, C, estorno total, letra D, estorno parcial, letra E, transferência.
Então, para efetuar uma retificação do lançamento contábil, primeiro, o que que é uma retificação? Eu fiz um lançamento ali, débito fulano, crédito ciclano. Fiz ali o meu lançamento, só que o lançamento está errado. E aí eu descobri então que eu preciso retificar. O que que é retificar? Corrigir. Onde se diz isso, leia-se aquilo. Então não é mais esse X. Onde se lê X, leia-se W. Onde se leu Y, leia-se V. É isso, tá? E o que que é esse tipo de lançamento? Como que chama esse tipo de correção? Complementação, compensação, letra A, complementação, letra B, estorno total, estorno parcial, transferência. Então vamos lá, o que que o ITG 2000 fala sobre isso? Onde ele vai falar sobre escrituração. Ele fala assim que a retificação do lançamento contábil. Retificação de lançamento é um processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de estorno, eu devolvo todo o valor, transferência, eu transfiro só o de uma parte para outra conta, e complementação, tá faltando uma parte do valor, eu vou fazer um lançamento complementando, inteirando esse valor. Por exemplo, o valor era R$ 100, eu lancei só 70, então eu vou fazer um lançamento de complementação no valor de R$ 30. Em qualquer das formas citadas no item 31, que é esse que a gente acabou de ler, o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. O estorno consiste em um lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização da conta indevidamente debitada ou creditada por meio de transposição do registro para uma conta adequada. O lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. E os lançamentos realizados fora de época devida devem consignar nos seus históricos as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo. Então, o que que isso quer dizer? A gente tem então três definições que a gente precisa levar para a prova. A gente tem a definição de estorno, que é o lançamento inverso àquele que você fez. Então, eu fiz aqui débito X, crédito Y. Então, eu vou fazer o lançamento contrário, vou fazer débito Y, crédito X, porque assim eu anulei, zerei aqui o nosso lançamento. Aí a gente tem o lançamento de transferência, aquilo que promove a regularização da conta indevidamente debitada ou creditada por meio da transposição do registro para a conta adequada. Exemplo, eu fiz débito X, crédito Y. Não era a conta Y, então eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer então débito Y, crédito a conta certa, a conta W. Essa é a transferência. Eu transferi esse valor para a conta certa, tá? Eu anulei aqui e transferi para a conta certa. O lançamento de complementação, então eu fiz, o lançamento é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Eu lancei débito X, crédito Y. Era um lançamento de R$ 100, mas eu lancei só 70. Então agora eu vou fazer um lançamento de complementação com débito X de R$ 30, crédito Y de R$ 30. Percebe que são lançamentos diferentes? Uma hora eu anulei o lançamento, eu fiz o lançamento totalmente inverso para zerar mesmo, colocar aqui, zero. Aqui no segundo eu fiz uma transferência. Então eu peguei o valor que estava errado e transferi para a conta certa. E no último eu fiz a complementação. Na complementação, eu só não tinha feito o valor total correto. Então, ou eu faço a complementação para mais ou para menos. Eu posso também diminuir esse valor. Talvez era R$ 70 e eu fiz, talvez eu coloquei um lançamento de R$ 70, mas era 50. Então eu vou diminuir 20, entendeu? E aí assim eu faço o contrário também para poder fazer a complementação do valor para o valor ficar certinho. Então esses são os 3 lançamentos que a gente tem. Então agora a gente pode então dar uma analisada na nossa questão. Ah, e eu já coloquei o gabarito aqui, né, a questão fala então:
O contador de uma empresa registrou diretamente em uma conta de resultado, despesa, a aquisição de material de expediente para estoque que só deveria ser baixado como despesa quando requisitado. Ou seja, ele transferiu fora de hora, ele transferiu o valor total, quando pelo regime de competência a gente tem que, apropriar momento a momento. Então, a cada mês que eu fizer a apropriação, eu vou então inclusive a gente vai ter eu tô aqui comentando essa questão e pensando numa outra questão que a gente vai ter na próxima lista do próximo vídeo, que seria as 2 seriam perfeitas, uma junto com a outra, porque uma complementa a outra, só que a outra tem o exemplo com os valores, né, que seria exatamente isso. Foi a compra de um material de expediente, e aí ele fala pelo regime de competência como que a gente vai apropriar aquele valor, exatamente naquele mês que a gente está utilizando, que é exatamente o que aconteceu aqui. Então a gente vai apropriar exatamente o mês que a gente vai utilizar a despesa, né. Então, se ele fez então a apropriação de todo o valor da despesa de uma só vez, como que a gente vai corrigir esse lançamento agora? Fazendo um lançamento de transferência, a gente vai transferir esse valor para a conta que antes era a conta apropriada, vamos assim dizer, e vai ficar lá aguardando o momento dela de ser realmente reconhecida, tá? Então aí gabarito aqui, letra E. Questão número 4: os registros de operações realizadas em uma empresa têm o objetivo de gerar informações úteis para a gestão organizacional. Embora seja fornecida uma diversidade de informações nos relatórios contábeis, o objeto da contabilidade é: letra A, controle de receitas e despesas; B, fluxo de caixa das entidades; C, lucro das entidades; letra D, patrimônio das entidades; letra E, valor de mercado das entidades. Qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio das entidades. Para você que está estudando para concurso, você pode esperar alguma questão como essa. Essa questão caiu em 2021 aí no Tribunal de Contas do Piauí para assistente administrativo. Para exame de suficiência vai cair uma questão como essa? Não, não acho, não acho. Mas por que que eu trouxe ela? Para você entender que tem questões também muito básicas também. Então, a FGV não é a bruxa que todo mundo fala. Como eu sempre falo, todas as bancas têm problemas, tá? Nenhuma a gente não vai passar pano para nenhuma. Mas a gente não precisa também achar que tudo que vem dela é muito difícil, não é, tá? Então eu trouxe aqui questões para você entender que são questões possíveis, são questões que você vai conseguir resolver. Lá no final da nossa lista lá, eu posso trazer uma seção de questões mais difíceis, fazer uma assim, as 10 questões mais difíceis da FGV, e aí a gente faz um desafio para ver quem consegue resolver. Pode ser que a gente faça, a gente chegue lá. Mas agora eu quero que você entenda, assim, como a FGV trabalha. Não é a bruxa que você está pensando que ela é, tá? E aí se for, depois você me conta, fala assim: "Olha, eu acho que é a bruxa sim, que eu acho que é". E aí você me conta nos comentários, tá? Então, a questão número 4, gabarito aí, letra D, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Questão número 5: a referência à riqueza líquida de uma entidade pode ser associada, letra A, à sua capacidade de liquidez imediata; letra B, ao montante de ativos realizáveis no exercício financeiro; letra C, aos valores liquidados com capital próprio; letra D, ao montante de ativos deduzidos dos passivos; letra E, ao capital social liquidado pelos proprietários. Então, letra A, a sua capacidade de liquidez imediata. O que que é a riqueza líquida? A gente vai ver aqui na frente, mas eu quero que você desvende e pense primeiro em cada alternativa. Letra B, ao montante de ativos realizáveis no exercício financeiro, ativos realizáveis. Letra C, aos valores liquidados com capital próprio, ou seja, eu vou liquidar os valores só com capital próprio. Letra D, ao montante dos ativos deduzidos dos passivos. Quem são o montante dos ativos deduzidos dos passivos? Aqui é o patrimônio líquido. Então a gente tem que dar uma lida e interpretar o que o item está falando, tá? E a letra E, ao capital social liquidado pelos proprietários. O capital social liquidado pelos proprietários, os proprietários vão liquidar o capital social. Então, o que que é riqueza líquida? O que que a gente tem aqui para entender o que que é riqueza líquida?
A gente tem nomenclaturas muito semelhantes, eu vou dizer que são sinônimos para, os itens que a gente já tem de conhecimento geral, que é ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, quando você fala em ativo, você também pode chamar ele de capital aplicado, de aplicação de recursos, de patrimônio bruto, de capital investido. Quando você fala de passivo, você também pode chamar ele de capital de terceiros, de recurso de terceiros, de passivo exigível, de passivo real e de capital alheio. E quando você fala em patrimônio líquido, você também pode chamar ele de capital próprio, de recursos próprios, de situação líquida, de passivo não exigível, de riqueza própria e de riqueza líquida. São nomes sinônimos, então você pode utilizar qualquer um desses nomes para representar a mesma coisa, a mesma situação. E é assim que a gente vai resolver essa questão de hoje. Então, na sua questão, ele disse aqui que a palavra é a riqueza líquida. Então, ele fala: a referência à riqueza líquida de uma entidade pode ser associada. O que que é riqueza líquida? Riqueza líquida é o que a gente viu aqui que ela é um patrimônio líquido. Então, quando a gente tem um patrimônio líquido aqui nos itens, qual item representa um patrimônio líquido? A letra D, ao montante dos ativos deduzido dos passivos. Então, a gente tem aqui gabarito letra D. Essa tabelinha aqui, ela salva demais, principalmente em concursos públicos, tá. Por quê? Porque ele pode pedir assim: "Ah, mostre para mim o valor dos recursos de terceiros, o valor do patrimônio bruto", e aí você vai ficar lá sem saber o que fazer. Então, essa tabelinha aqui, ela salva muito, eu gosto muito de trabalhar ela com a galera que estuda para concurso. Se você é um desses, né, que estuda para concurso, faz um print aqui na tela, para você colocar aí no seu material de estudo depois para você fazer uma revisão, tá. Então, gabarito letra D. Questão número 6, em relação à natureza devedora e credora das contas do balanço patrimonial, assinale a opção correta. Então, aqui a gente vai falar sobre natureza das contas. A. Receita antecipada, natureza devedora. B. Passivo contingente, natureza credora. C. Depreciação acumulada, natureza devedora. Letra D. Empréstimos concedidos a terceiros, natureza credora. Letra E. Perda estimada com redução ao valor recuperável, natureza credora. Vamos aproveitar aqui para fazer uma revisão, um revisaço assim sobre natureza? A gente tem então 2 naturezas, então só existe 2 naturezas. Ou a gente tem a natureza devedora ou a gente tem a natureza credora. Aí a gente sabe então que a gente tem grupos, né, os grupos patrimoniais e os grupos de resultado. Nos grupos patrimoniais a gente tem então o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Nos grupos de resultado a gente tem então as receitas e as despesas. Esse é o grupo principal. A gente tem então só 2 naturezas, ou a conta é de natureza devedora ou a conta é de natureza credora. Aqui eu quero contar para vocês então, utilizando então o nosso razonete, se bem que eu vou colocar aí para cá. Utilizando então o nosso razonete, a gente vai então representar aqui como que funciona isso. Então esse é o nosso razonete, a gente tem então as contas do ativo e as contas de despesa possuem natureza devedora. As contas do passivo, do patrimônio líquido e das receitas possuem natureza credora. Nas contas de natureza devedora, a gente vai então, todo aqui a gente tem o lado do débito, o lado do crédito, o lado do débito, o lado do crédito. As contas de natureza devedora, o saldo dessas contas, eles vão aumentar quando eu fizer um lançamento a débito. E nas contas credoras, o saldo vai aumentar quando eu fizer um lançamento a crédito. As contas de natureza devedora, elas vão diminuir o seu saldo quando eu fizer um lançamento a crédito, e nas contas credoras, eu vou diminuir o saldo dessas contas quando eu fizer um lançamento a crédito. Basicamente é isso. Tem exceções? Tem exceções. Quais são exceções? As exceções são as contas retificadoras. As contas retificadoras, elas possuem uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, qual é a natureza predominante das contas do ativo ou de despesa? É natureza credora. Então, se é uma conta do ativo
que ela é retificadora, eu vou ter uma natureza credora. Então vou colocar aqui, retificadora é igual a credora. E nas contas do passivo e do patrimônio líquido, quando eu tenho uma conta de natureza retificadora, eu vou ter uma conta, então, com natureza contrária à natureza predominante do grupo. Qual é a natureza predominante do grupo do passivo e do patrimônio líquido? É natureza credora. Então, a minha conta retificadora, ela vai ter natureza devedora. Então é isso. Aí eu tenho que pensar também que as contas retificadoras, elas vão estar só nas contas patrimoniais, tá? Então, eu não vou ter contas retificadoras nas contas do grupo do resultado, que são as receitas e as despesas. Não tem contas retificadoras lá, as contas retificadoras estão só nas contas no grupo patrimonial. Então, é ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo tem natureza devedora, conta retificadora é credora. Passivo e patrimônio líquido tem natureza credora, a conta retificadora é devedora. E é isso. Agora o que que a gente tem que fazer aqui na nossa no nossa questão? O que que ela está pedindo? Ela está pedindo então para a gente então analisar aqui e marcar a opção correta, né. Ela já deu uma conta e falou qual é a natureza. Se a natureza estiver certa de acordo com a conta, a gente vai marcar que é o item, é o gabarito da questão. Então, em relação à natureza devedora e credora das contas do balanço patrimonial, assinale a opção correta. Letra A, receita antecipada. Receita antecipada tem natureza devedora? Não, a receita antecipada é um passivo. Por quê? Porque ele te pagou antecipadamente, é uma receita antecipada, ele pagou antecipadamente para que você então entregue o produto ou serviço no futuro. Se você vai entregar o produto ou serviço, você tem então um passivo, uma obrigação. Então a letra A tá falso. A letra B, passivo contingente, natureza credora. O passivo contingente tem natureza credora? Falso, porque o passivo contingente, ele não é reconhecido como um passivo. Então a gente tem aqui que a letra B está falso. C, depreciação acumulada tem natureza devedora? Depreciação acumulada é uma conta do ativo, é uma conta retificadora do ativo. Se é uma conta retificadora do ativo, a conta retificadora ela tem uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, se é uma conta retificadora do ativo, nós temos uma natureza credora. Então, a natureza da depreciação acumulada é uma natureza credora, letra C, falso, letra D. Empréstimos concedidos a terceiros, natureza credora. Um empréstimo que é concedido a uma outra pessoa, ela vai ter uma natureza devedora, porque você vai receber esse valor depois, né. Então, você está, fazendo um empréstimo para uma pessoa. Você está, por exemplo, me emprestando, você me empresta R$ 10, então você tem o quê? O direito de recebimento. Então aqui a gente tem um ativo de natureza devedora, letra D, falso. Letra E, perda estimada com redução ao valor recuperável tem natureza credora? Tem natureza credora, é uma conta do ativo também retificadora do ativo. A conta retificadora tem natureza contrária à natureza predominante do grupo. Se o grupo do ativo tem natureza devedora, então a conta que é retificadora do ativo tem natureza credora. Então aqui a letra E está verdadeiro, gabarito letra E. Questão número 7, a elaboração de um plano de contas para a entidade requer a definição dos elementos considerados essenciais para a definição da conta, tais como nome, função, funcionamento e natureza. Quanto à natureza, é exemplo de uma conta devedora. A. Fornecedores. B. Estoque. C. Capital social. Letra D. Impostos a pagar. Letra E. Financiamentos. Ele quer um exemplo de uma conta devedora. A gente já viu então, a gente sabe então que as contas do ativo e as despesas têm natureza devedora. Então, se a gente quer uma conta de natureza devedora, a gente precisa de uma conta do ativo ou uma despesa, ou não uma conta do passivo ou patrimônio líquido que seja retificadora, porque aí elas também vão ter natureza devedora. Então, é isso que a gente precisa para poder atender essa questão. Letra A, fornecedores. Fornecedor é uma conta do passivo. A conta do passivo tem natureza credora. Então, letra A, não.
B, estoque. Estoque é uma conta do ativo, tem natureza devedora. C, capital social é um patrimônio líquido, tem natureza credora. Letra D, impostos a pagar é um passivo, tem natureza credora. Letra E, financiamentos. Aqui eu vou entender que é financiamentos a pagar, né? Financiamentos como obrigação, então é um passivo, tem natureza credora. Então aqui o gabarito é a letra B, é a conta de estoque, tem natureza devedora. E aí aqui eu coloquei para vocês, tá? Na sequência, então aqui, fornecedores é uma conta do passivo, natureza credora. Estoque é um ativo, natureza devedora. Capital social, um patrimônio líquido, natureza credora. Impostos a pagar é um passivo, natureza credora. Letra E, financiamentos, passivo, natureza credora. Gabarito, letra B. Aqui mais uma questão muito possível, é possível que eu falo assim, você conseguiria resolver mesmo que você esteja aí num nível bastante básico, estudando aí os primeiros conceitos de natureza, por exemplo, das contas, você conseguiria resolver essa questão, porque não é uma questão muito difícil, essa questão ela caiu aí em 2021 para agente de polícia civil no Rio Grande do Norte, tá. Vamos aí próxima questão. Em 31 de dezembro de X1, a entidade reconheceu e pagou R$ 70.000 a título de despesa de salários. Assinale a opção que indica os lançamentos relacionados a essa transação. Letra A, débito, disponibilidades, crédito, salário a pagar. Letra B, débito, disponibilidades, crédito, despesa de salário. Letra C, débito, salários a pagar, crédito, disponibilidades. Letra D, débito, despesa de salários, crédito, disponibilidades. Letra E, débito, despesa de salários, crédito, salários a pagar. Bom, a gente tem aqui então ela reconheceu, ela fez o reconhecimento e ela pagou R$ 70.000 de despesa de salários. Como que a gente vai fazer então o lançamento dessa despesa de salário? No reconhecimento e no pagamento. Então vai ter 2 fases, vai ter o reconhecimento e vai ter o pagamento. Então, pelo regime de competência, eu até coloquei aqui, eu vou reconhecer no momento em que o serviço for prestado, porque pelo regime de competência a gente só pode reconhecer aquilo no momento em que o fato acontece. Então, se eu prestei o serviço, eu vou então reconhecer ele no momento que eu prestei o serviço e não no momento em que eu paguei ou que eu recebi, por exemplo. O fato gerador é a efetiva prestação do serviço ou tomada de serviço, se alguém vem aqui, a tomada de serviço é quando alguém vem aqui prestar o serviço aqui na minha casa, tá? Casa num sentido de exemplo, claro, né? Então vamos lá. Pelo regime de competência, a gente vai reconhecer então os salários a pagar. O lançamento seria então débito, despesa de salário, crédito, salário a pagar. Então, despesa de salário é uma despesa e salários a pagar é um passivo, ambos aí no valor de R$ 70.000. E quando a gente pagar esse salário, então a gente vai reconhecer então o débito, salários a pagar, crédito, caixa. Então vai ficar esse vão ficar esses 2 lançamentos, né, primeiro no momento em que a gente reconhece os salários a pagar e depois no momento em que a gente paga efetivamente o salário. São dois momentos. A gente pode fazer um lançamento sintético aqui então, de débito, despesa de salário, crédito, caixa. Então o lançamento ficaria então, débito, despesa de salário é uma despesa no valor de R$ 70.000, crédito, caixa é um ativo R$ 70.000, o gabarito seria aí letra D. Questão número 9. Assinar a opção que indica uma transação que diminui o valor do patrimônio líquido de uma entidade. Letra A. Compensação de prejuízo com reserva. Letra B. Pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio. C. Transferência do saldo de outros resultados abrangentes para conta lucros acumulados. Letra D. Reversão de reserva de capital para apropriação ao capital social. Letra E. Apropriação do lucro líquido do exercício para a formação de reservas. Então, a gente tem que encontrar aqui qual desses itens vai indicar uma diminuição do patrimônio líquido. Letra A,
Compensação de prejuízo com reserva, a gente vai tirar um valor do nosso prejuízo, do nosso lucros acumulados, que é a conta que fica lá, que recebe a conta de prejuízo, só que fica com saldo, contrário à natureza do grupo, né. Mas a gente vai então transferir esse valor para a reserva, percebe que as 2 contas estão dentro do patrimônio líquido? Então seria um lançamento de débito de reserva, crédito, prejuízo acumulado, então teve um fato aqui permutativo. Onde eu tirei do patrimônio líquido, mas eu estou colocando também no patrimônio líquido, então a gente tem um fato permutativo, não vai alterar o valor do patrimônio líquido. B, pagamento ao crédito de juros sobre o capital próprio. Quando eu faço o pagamento de juros sobre o capital próprio, eu vou então aqui aumentar o meu passivo e vou diminuir o patrimônio líquido. Seria um lançamento de débito de lucros acumulados, crédito, juros sobre o capital próprio a pagar. Então, aqui a gente tem sim uma diminuição do patrimônio líquido. Letra B está verdadeiro. C. Transferência do saldo de outros resultados abrangentes para a conta lucros acumulados. Aqui está falso também. Outros resultados abrangentes é uma conta do patrimônio líquido, então eu estou diminuindo o patrimônio líquido e estou aumentando o patrimônio líquido fazendo um lançamento em lucros acumulados. Então, débito, outros resultados abrangentes, crédito, lucros acumulados, aqui também é um fato permutativo. Ah, aqui eu vou colocar aqui que aqui é modificativo, tá? Aqui que eu falo na letra B. A letra B é um fato modificativo, porque vai alterar, né, vai diminuir o saldo do patrimônio líquido. A letra C é um fato permutativo. Letra D, reversão de reservas de capital para apropriação ao capital social, também permutativo, né. Então aqui você vai então lançar débito, reservas, que é uma conta que vai diminuir o patrimônio líquido, e crédito, capital social, que vai aumentar o patrimônio líquido. E aí deixa eu corrigir só esse tracinho aqui, porque a coordenação motora hoje tá melhorzinha, mas não tá tanto. Então a letra D tá falsa e na letra E, apropriação de lucro líquido do exercício para a formação de reservas, também permutativo, né. Então ele vai diminuir o nosso patrimônio líquido, mas ele também vai aumentar o patrimônio líquido, então vai ter só uma alteração. O lançamento vai ser débito de lucros acumulados, crédito, reserva. Gabarito aqui, então, a letra B, tá? Questão número 10. Considere que uma rede de farmácias localizada em Manaus adquiriu R$ 50.000 em testes rápidos para a Covid-19, realizando o pagamento integral no momento da compra. É correto afirmar que o lançamento a ser contabilizado na situação apresentada é de letra A, primeira fórmula, B, segunda fórmula, C, terceira fórmula, D, quarta fórmula, letra E, quinta fórmula. Aqui são as fórmulas de lançamento. O que são as fórmulas de lançamento? A gente tem que saber quantos lançamentos a gente tem para débito e para crédito. Isso vai indicar que a gente tenha lançamentos, então, de primeira fórmula, de segunda fórmula, de terceira fórmula ou de quarta fórmula. Quinta fórmula nem existe, então a letra E já está falsa de cara, tá? Então a gente tem assim, então. Quando a gente tem o lançamento de um débito e um crédito, a gente tem o lançamento de primeira fórmula. Quando a gente tem o lançamento de segunda fórmula, a gente tem o lançamento de um débito e de 2 ou mais contas de crédito, que seria assim: débito fulano, crédito ciclano. Quando a gente tem o lançamento de terceira fórmula, a gente tem 2 ou mais contas de débito e uma conta de crédito, e lançamento de quarta fórmula, a gente tem duas ou mais contas de débito e 2 ou mais contas de crédito. Essa é a fórmula para os lançamentos, e aí todos os lançamentos que a gente tiver na contabilidade vai ser uma variação desses tipos aqui, desses fórmulas de lançamento. A gente só precisa então entender, por exemplo, no caso aqui, uma rede de farmácia localizada em Manaus adquiriu R$ 50.000 em testes rápidos. Então, ela adquiriu realizando o pagamento integral no momento da compra. Ela comprou, então ela tem débito de estoque de teste, crédito, porque ela pagou tudo nesse momento, conta caixa ou conta bancos, conta movimento, né, sei lá.
Então aqui a gente tem lançamento de primeira fórmula, um débito e um crédito, uma conta de débito, uma conta de crédito. Aqui eu estou considerando uma, porque eu não sei se ele pagou tudo à vista em dinheiro ou tudo à vista no banco, tá, mas é uma conta só aqui. Então vou colocar até aqui, uma conta só. Ou ele comprou tudo com dinheiro, ou ele comprou tudo com, tá, estamos considerando um lançamento único. Então aqui o gabarito vai ser a letra A, onde a gente vai ter aí que a gente tem um débito e um crédito. E aqui tá a tabelinha da fórmula para vocês, né, não precisa confiar nesse aqui da minha letra que ficou horrível, mas a gente pelo menos fez uma revisão, né, tá aqui a tabelinha, quem quiser fazer um print para poder depois fazer uma revisão. E para quem é aluno também, eu vou deixar o slide depois com os riscos, se eu conseguir salvar, né, acho que a última aula que eu gravei eu esqueci de salvar o final, no finalzinho eu esqueci de salvar os riscos, né. Mas quando eu consigo, eu vou deixar os slides lá para os alunos, para quem é aluno do Momento de Estudar, vai ficar lá abaixo do vídeo, lá nos anexos, tá. 11. Uma entidade produz e vende roupas para festa. Em outubro, ela recebeu R$ 10.000 de um cliente pela compra de uma roupa que deverá ser entregue em dezembro do mesmo ano. Então, isso aqui foi, ó, em outubro ela recebeu uma roupa que só vai ser entregue lá em dezembro. Os custos para a produção da roupa, que será iniciada em novembro, estão estimados em R$ 7.000. Analise a opção que indica o impacto do balanço patrimonial da entidade em outubro de X0. A. Aumento do ativo em R$ 3.000, aumento do passivo em R$ 3.000. B. Aumento do ativo em R$ 10.000, aumento do passivo em R$ 10.000. C. Aumento do ativo em R$ 3.000, aumento do patrimônio líquido em R$ 3.000. Letra D. Aumento do ativo R$ 10.000, aumento do patrimônio líquido R$ 10.000. Letra E, aumento do ativo R$ 10.000, aumento do passivo R$ 7.000, aumento do patrimônio líquido R$ 3.000. Então, o que que ele quer saber? Em outubro, então, primeiro, ele quer saber o lançamento em outubro. Em outubro, o que que aconteceu em outubro? Ele recebeu um pagamento antecipado. Aqui, vamos pelo valor, vamos pensar como se fosse um vestido de noiva. A noiva foi lá, entrou em contato com a costureira ou sei lá, uma confecção, mas acho que é mais, quando é, tipo, exemplo de noiva, é mais um local, não é bem uma confecção, né, mas ele é mais uma costureira, eu perdi o nome da palavra, mas é isso. Aí ela foi lá, a noiva foi lá e falou assim: "Ó, em outubro, agora em outubro, hoje, outubro, eu vou te pagar R$ 10.000 para você fazer então o meu vestido, que eu vou pegar ele só em dezembro". É isso. Então nesse momento em outubro a gente tem o quê? Um pagamento antecipado. Nesse pagamento antecipado, a gente vai ter então que ele vai receber então lá na conta caixa. Então na conta caixa vai receber então R$ 10.000 e ele vai ficar então o quê? Com a obrigação, com um passivo, de ter aqui então vai ser o pagamento antecipado. Vou colocar pagamento antecipado, mas vai ser a conta de receita antecipada, tá? E vou colocar entre parênteses aqui que é um passivo, no valor de R$ 10.000. Nesse momento em outubro é só isso que eu tenho. Por quê? Porque eu não vou fazer a entrega do produto agora, eu vou fazer a entrega só lá em dezembro. Então, pelo regime de competência, eu só tenho um pagamento antecipado. Eu não tenho que fazer, então, a estimativa aqui desses R$ 7.000 que vai ser o custo efetivo. Esse custo só vai entrar quando eu entregar o produto para cliente. Então, nesse momento, eu vou ter, então, aumento do ativo em R$ 10.000 e um aumento do passivo em R$ 10.000. Então, aumento do ativo e aumento do passivo, gabarito letra B. Na letra B, ele vai ter o lançamento, então, de débito, caixa ou bancos ou disponibilidade de R$ 10.000, aumentando o ativo, crédito, adiantamento de clientes, R$ 10.000, aumentando o passivo. Então, a gente teria isso. Lá em dezembro, quando a gente fizer a entrega, não é o que a questão está pedindo, mas quando a entrega for feita, aí a gente teria o lançamento, então, débito de adiantamento de clientes, R$ 10.000,
crédito estoque R$ 7.000, débito custo da mercadoria vendida R$ 7.000, débito custo da mercadoria vendida R$ 7.000 e crédito receita de vendas de R$ 10.000, mas isso aqui só lá em dezembro, tá. Então esse primeiro lançamento em outubro e aqui vai ser em dezembro, então gabarito letra B. 12. A companhia Beta adquiriu um veículo em 1º de janeiro de 2016 pelo valor de R$ 60.000. A companhia Beta pretende usar o veículo por 5 anos e aliená-lo após esse período por 20% do valor de aquisição, que representa o valor residual. O lançamento contábil da depreciação desse veículo deve ser feito a partir das seguintes contas: A. Débito, ajustes patrimoniais, crédito, veículos. B. Débito, depreciação acumulada, crédito, despesa com depreciação. C. Débito, despesa com depreciação, crédito, depreciação acumulada. Letra D. Débito, despesa com depreciação, crédito, veículos. Letra E. Débito, veículos, crédito, ajustes patrimoniais. Bom, então ele disse: a companhia Beta adquiriu um veículo no valor de R$ 60.000. Aqui a gente tem um ativo imobilizado. A companhia Beta pretende utilizar o veículo por 5 anos e aliená-lo pelo mesmo período, aliená-lo após esse período por 20% do valor de aquisição. Aqui é o valor residual. Então ele está pedindo aqui: o lançamento contábil da depreciação desse veículo deve ser feito a partir das seguintes contas. Quando a gente faz o lançamento de depreciação, é débito, despesa, crédito, a depreciação acumulada. Então aqui, despesa com depreciação, crédito, depreciação acumulada. É basicamente isso, que é o quê? A letra C, é o nosso gabarito. Então, o lançamento da depreciação é só isso: débito, despesa de depreciação, crédito, depreciação acumulada. Será sempre isso e a gente vai fazer apropriação período a período, aí conforme o nosso regime de competência. 13. Na elaboração das demonstrações contábeis, assinale a origem devedora. Letra A. Depreciação acumulada. B. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. C. Reversão de despesa com perdas por teste de recuperabilidade. Letra C. D. Ajuste a valor presente na conta clientes. Letra E. Adiantamento a fornecedores. Então, ele quer aqui uma conta que tem a origem e natureza devedora. A gente viu então que as contas do ativo e despesa possuem natureza devedora e as contas retificadoras do passivo e do patrimônio líquido são contas retificadoras. E aí, quando elas são retificadoras, elas têm natureza contrária à natureza predominante do grupo e por isso elas têm então natureza aí devedora. É isso. Então a gente tem que encontrar ou uma conta do ativo, ou uma despesa, ou uma conta retificadora do passivo, ou uma conta retificadora do patrimônio líquido. Letra A, depreciação acumulada. Depreciação acumulada é uma conta do ativo, tem natureza devedora. Aliás, é uma conta retificadora do ativo, tem natureza credora. Credora. Então, ela não é, né, aqui ele tá pedindo o quê? Uma conta devedora, então aqui a letra A não é, tá falso. B, perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, é uma conta do ativo, tem natureza credora. Letra C, reversão de despesa com perda por teste de recuperabilidade, é uma conta do ativo e tem natureza credora também. Letra D, ajuste a valor presente na conta clientes, é uma conta do ativo, tem natureza credora, também não é. E a letra E, adiantamento a fornecedores, é uma conta do ativo, tem natureza devedora, então o gabarito da questão, letra E. Questão 14. O contador da empresa Beta precisa registrar o valor dos juros relativos a um empréstimo tomado pela empresa. De acordo com a lógica do regime de competência, o lançamento a débito deve ser feito em uma conta de: letra A, caixa equivalente de caixa; B, despesas com juros; C, empréstimos; D, encargos financeiros a transcorrer; letra E, variações monetárias passivas.
Aqui, se a gente tem, então, ele fala: "O contador de uma empresa beta precisa registrar o valor dos juros relativos ao empréstimo tomado por ele". Então ele tem um juro do empréstimo. A gente tem o quê? Uma despesa com juros, certo? Então aqui, gabarito letra B é a nossa conta. Então aqui, no momento da contratação do empréstimo, vai ser débito, bancos, conta movimento, débito, encargos financeiros a transcorrer, crédito, empréstimos a pagar. Quando a gente for fazer o reconhecimento dos juros, vai ser débito, despesa com juros, crédito, empréstimo a pagar. Então, gabarito aqui, letra B. Questão número 15. Uma loja realizava vendas à vista e em cartão de crédito, sendo que estas eram recebidas no mês seguinte à venda. Então, eu vendo hoje, recebo o mês que vem. A loja registrou as seguintes vendas no primeiro trimestre em X0. Então, a gente tem aí a venda à vista em janeiro, R$ 30.000, fevereiro, R$ 20.000, março, R$ 12.000. As vendas no cartão em janeiro, R$ 100.000, fevereiro, R$ 70.000, em março, R$ 55.000. Em relação à receita da loja, de acordo com o regime de competência, assinar a afirmativa correta. A. Em janeiro, a receita foi de R$ 30.000. B. Em fevereiro, a receita foi de R$ 120.000. C. Em março, a receita foi de R$ 67.000. Letra D. No trimestre, a receita foi de R$ 220.000. Letra E. No trimestre, a receita foi de R$ 232.000. No regime de competência, quando é que eu vou fazer o reconhecimento da minha receita de vendas? No momento em que o fato acontece, que é quando eu faço a venda e entrego o produto. Quando eu entrego o produto, tá ali o reconhecimento da receita. Então, aqui não vai levar em consideração o momento em que eu vou receber, porque ele diz, então, que a loja realizava vendas à vista e em cartão de crédito, sendo que as do cartão de crédito, elas eram recebidas só no mês que vem. Mas para mim, no meu regime de competência, não vai levar em consideração o momento do recebimento ou do pagamento, e sim no momento do fato gerador, que é quando a venda acontece. Então a pessoa foi ali, comprou a coisa, eu entrego para ela, ela me passa o pagamento. Quando é que eu vou receber? Se a operadora do cartão vai me entregar só daqui 30 dias ou não, isso é outra história. Então, quando é que eu vou fazer, então, esse reconhecimento? A gente vai, então, reconhecer nesse momento. Em janeiro, a gente vendeu 30.000 à vista, 30.000, aliás, 30.000 na venda à vista e R$ 100.000 no cartão. Total da receita de venda, R$ 130.000. Em fevereiro, vendeu venda à vista R$ 20.000, venda no cartão R$ 70.000. Total, então, da receita, R$ 90.000. Em março, a venda à vista é de R$ 12.000 e a venda no cartão de R$ 55.000. A receita é de R$ 67.000, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Que vai ser a letra C, o gabarito. O gabarito vai ser que em março a receita foi de R$ 67.000, que é aqui, ó. Então, aqui R$ 130.000 e aqui R$ 90.000. Então, o gabarito é que em março a receita foi de R$ 67.000, tá? Então, aí, gabarito letra C. Questão 16. Em janeiro de X0, uma instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso fechado a uma empresa nos meses de março a dezembro, quando houver a entrega do certificado de conclusão. Pelo treinamento, a instituição recebeu R$ 120.000, sendo que metade foi recebido na assinatura do contrato e o restante no primeiro dia do treinamento. Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo com o regime de competência, assinar a afirmativa correta. A. R$ 60.000 em janeiro. B. R$ 10.000 em fevereiro. C. R$ 12.000 em março. D. Zero em abril. Letra E. R$ 120.000 em dezembro. A gente tem aqui um período de março a dezembro. De março a dezembro, e o treinamento é de R$ 120.000. Pelo regime de competência, a gente vai apropriar conforme o serviço for sendo prestado.
Então, R$ 120.000 pelo período de serviço de 10 meses, a gente vai ter então uma receita de R$ 12.000 ao mês. R$ 12.000 em março, R$ 12.000 em abril e assim sucessivamente, até que a gente tenha então todos cada mês R$ 12.000. E no final do mês aqui, no final do período de dezembro, que vai ser em dezembro, a gente vai ter então a conclusão do treinamento. Então aqui o gabarito é a letra C, R$ 12.000 no mês de março. 17. Em 1º de fevereiro de 2018, uma loja de móveis recebeu a encomenda de um móvel planejado. O valor total do móvel é de R$ 9.000, sendo que a loja recebeu metade do ato e o restante em 30 de abril de 2018. O móvel foi construído nos meses de fevereiro, março e abril e foi entregue no dia 2 de maio de 2018. Considerando que a loja utiliza o regime de competência para controlar as suas vendas, assinale a opção correta em relação à receita apurada. Letra A. Em fevereiro, a receita foi de R$ 4.500. B. Em fevereiro, a receita foi de R$ 9.000. C. Em março, a receita foi de R$ 3.000. Letra D. Em abril, a receita foi de R$ 2.250. Letra E. Em maio, a receita foi de R$ 9.000. Bom, o valor do móvel é de R$ 9.000. A loja recebeu o pagamento metade no ato e o restante no dia 30 de abril. O móvel foi construído em fevereiro, março e abril e só foi entregue no dia 2 de maio de 2018. Pelo regime de competência, quando é que a gente vai apurar a receita? No momento em que o produto ou o serviço é entregue, que é no momento do fato gerador. O fato gerador que é a entrega, é a entrega do móvel planejado. Ele comprou o móvel planejado. Quando é que ele vai realmente efetivar a receita dele, reconhecer a receita? Quando ele entrega o móvel, que foi no dia 2 de maio. Então, em maio, que a receita foi de R$ 9.000, porque foi quando foi realizada a entrega do móvel, aqui é o fato gerador. Então, em maio, a gente tem aí a receita de R$ 9.000, gabarito letra E. 18. À luz da teoria das contas, assinale a assertiva a seguir. 1. O custo da mercadoria vendida é uma conta dos proprietários, segundo a teoria personalista. 2. O caixa faz parte das contas integrais, segundo a teoria materialista. 3. Os empréstimos fazem parte das contas de resultados, segundo a teoria patrimonialista. Está correto que se afirma em A. 1 apenas, B. 2 apenas, C. 3 apenas, D. 1 e 2 apenas, letra E. 1 e 3 apenas. Aqui é uma questão sobre teoria das contas, então a gente vai aproveitar aqui para fazer uma revisão sobre teoria das contas. E aí vou pegar até o meu marca-texto aqui. Bom, na teoria das contas a gente tem 3 teorias: a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. A teoria patrimonialista já é essa que a gente conhece, já tem a divisão das contas entre patrimoniais e de resultado. Então, o que mais demanda da gente aqui é entender como a teoria personalista funciona e como a teoria materialista funciona. A teoria persona, ela entende como se todos fossem pessoas. Então, a gente tem os agentes consignatários, que são como se fossem as pessoas que guardam os bens. Então, são os bens. Os agentes correspondentes serão aquelas pessoas que então têm a guarda então dos direitos e as obrigações da empresa. E os proprietários são aqueles que vão representar os sócios, então são aqueles que vão ter a titularidade do patrimônio líquido, das receitas e das despesas. Então, com isso a gente tem então que os agentes consignatários são os bens, os agentes correspondentes são os direitos e as obrigações, e os proprietários são o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. É isso na teoria personalista. Daí a gente tem também a teoria materialista, onde aqui as contas elas existem enquanto os elementos materiais existirem. Então nós temos duas diferenciações. Nós temos as contas integrais, que vão representar os bens, os direitos e as obrigações, e as contas diferenciais, que vão ser as receitas, as despesas e o patrimônio líquido.
Então a gente tem as contas integrais, que são os bens, os direitos e as obrigações, e as contas diferenciais, que são então o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. Então existe a diferença personalista, agentes consignatários, agentes correspondentes, proprietários, materialista, contas integrais, contas diferenciais. E no patrimonialista, é aquilo que você já conhece. Então, a gente tem as contas patrimoniais representando os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, e as contas de resultado, que são as receitas e as despesas. Então, isso nas patrimonialistas você já sabe. Você precisa entender, então, que a personalista vai ter, então, agentes consignatários, agentes correspondentes e os proprietários, e na materialista as contas integrais e as contas diferenciais. Então, a gente tem as contas personalistas, onde a gente tem que os bens são os agentes consignatários, os direitos e as obrigações são os agentes correspondentes, e o patrimônio líquido, as receitas e as despesas são contas dos proprietários. Na teoria materialista, a gente tem que os bens, direitos e obrigações são contas integrais, e o patrimônio líquido, receitas e despesas são contas diferenciais. E na teoria patrimonialista, que é a que você já conhece, a gente tem os bens, os direitos e as obrigações como contas patrimoniais. Lembrando que o conjunto de bens e direitos são contas do ativo, as obrigações são o passivo. E a gente tem o patrimônio líquido também, né, que também é uma conta patrimonial. E as receitas e despesas são contas de resultado, tá? Então, isso aí é uma breve revisão para que você consiga resolver. Não acho, talvez não caia, tá, no exame de suficiência, mas costuma cair em concursos. Eu trouxe questões aqui, aliás, costuma nem tanto. Né, calma. Eu selecionei questões aqui para a gente fazer uma revisão total, geral. Mas a gente tem questões sim, não são uma grande proporção, mas a gente tem questões, em concursos. Não acho que vá cair isso especificamente no exame de suficiência, tá. Mas pode cair? Pode, porque tá lá no conteúdo programático, tá. Nada impede eles de colocar lá para você. Então, o custo da mercadoria vendida é uma conta dos proprietários segundo a teoria personalista? Verdadeiro. Então, a conta do custo das mercadorias vendidas, que aqui a gente vai considerar como uma despesa, vai ser sim classificada como uma conta dos proprietários na teoria personalista. 2. O caixa faz parte das contas integrais segundo a teoria materialista? Verdadeiro. O caixa aqui vai representar os bens da entidade e na teoria materialista ele vai ser considerado, então, como uma conta integral. Então, o item 2 está verdadeiro. 3. Os empréstimos fazem parte das contas de resultado segundo a teoria patrimonialista? Não, os empréstimos é um passivo, né, para patrimonialista que a gente já conhece. Então, no item 3 está falso, o gabarito vai ser a letra D. Os itens 1 e 2 estão verdadeiros. Questão 19, analise a alternativa que indica as contas que são classificadas como patrimoniais, integrais e em agentes consignatários concomitantemente. Então, na sequência, então precisa ser patrimonial, integral e agente consignatário, tá? Essa é a sequência aqui que precisa estar. A. Clientes, fornecedores, capital social. B. Salários a pagar, reserva de lucros e caixa. C. Receitas, despesas com pessoal e custos de mercadorias vendidas. Letra D. Estoques, banco, conta, movimento e veículo. Letra E. Empréstimos a receber, empréstimos a pagar e dividendos a pagar. Então, primeiro, a gente tem que levar em consideração como contas patrimoniais, depois como contas integrais, depois como agente consignatário, tá? Então, seguindo essa mesma tabelinha que a gente já utilizou na questão anterior. Então, a letra A, clientes, fornecedores e capital social. Cliente é patrimonial, fornecedores é integral, capital social é proprietário. B, salários a pagar, reserva de lucros e caixa. Salários a pagar é patrimonial, reserva de lucros é diferencial, caixa é agente consignatário. C, receita, despesa com pessoal e custo de mercadoria vendida. Receita é conta de resultado,
Despesa com pessoal é diferencial, custo de mercadoria vendida é proprietários. Letra D, estoque, banco conta movimento e veículo. Estoque é patrimonial, banco conta movimento é integral e veículo é agente consignatário. Letra E, empréstimos a receber, empréstimos a pagar e dividendos a pagar. Empréstimos a receber é patrimonial, empréstimos a pagar é integral e dividendos a pagar é agente correspondente. O gabarito ficou sendo então a letra D, porque está na sequência que ele pediu, integral, patrimonial, integral e agente consignatário. Então, gabarito letra D. Essa questão eu considero ela um pouquinho mais difícil, principalmente porque você teve que relacionar aqui, 3 teorias ao mesmo tempo, né. Então, são contas patrimoniais, depois ele pede contas, de acordo com a teoria então aqui, vai ser a teoria patrimonialista, depois a teoria materialista e depois a personalista. É uma conta que foi cobrada em 2003, é uma questão que foi cobrada em 2013, já tem um tempo, a gente não tem questões mais recentes, então por isso eu também acho que não vai ser cobrado, mas tá aqui para a gente fazer uma revisão, tá. Então é isso, gabarito aí, letra D de dado. Questão número 20, em janeiro de X0, uma empresa de consultoria prestou serviços a um cliente. Pelos serviços, a empresa deveria receber R$ 100.000 em 31 de janeiro de X0. No contrato havia uma cláusula segundo o qual o cliente receberia 10% de desconto sobre o valor acordado caso o pagamento fosse feito em fevereiro. O cliente pagou o pagamento no dia 20 de fevereiro, no dia do meu aniversário. Assinar a opção que indica o lançamento contábil da empresa de consultoria relativos ao recebimento lá em 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, ele vai ter ganhado, então, 10% de desconto. Letra A. Débito caixa R$ 90.000, crédito receita R$ 90.000. Letra B. Débito caixa R$ 90.000, débito descontos concedidos R$ 10.000, crédito receita R$ 100.000. Letra C. Débito caixa R$ 90.000, débito despesa operacional R$ 10.000, crédito clientes R$ 100.000. Letra D, débito caixa R$ 90.000, débito despesa financeira R$ 10.000, crédito clientes 100.000. Letra E, débito caixa R$ 100.000, crédito ajuste no patrimônio líquido R$ 10.000, crédito clientes R$ 90.000. Bom, para mim foi uma confusão falar as letras e se é débito ou crédito, né? Talvez eu tenha editado aí, corrigido algumas coisas, talvez tenha ficado errado mesmo assim. Enfim, releve. O que que a gente precisa saber? Que quando ele recebe 10% de desconto, aqui para a gente não vai ser uma receita, né, não é a letra A, e também não é um ajuste no patrimônio líquido. Seria absurdo se fosse um ajuste, então isso não é ajuste. O que que a gente tem aqui? Porque ele está pedindo lança para a empresa, porque o lançamento aqui, ele está pedindo o lançamento contábil da empresa. Por ponto de vista da empresa, quando ele dá 10% de desconto, isso para ele é uma despesa. Pode ser uma receita lá para quem recebeu, mas para quem está dando, isso é uma despesa. Então a gente tem aqui que vai ser uma despesa financeira. E a gente vai ter o gabarito letra D. Débito caixa R$ 90.000, débito despesa financeira R$ 10.000, crédito cliente R$ 100.000. E com isso a gente chega ao não é a letra C, isso, gabarito letra D. Ixi, eu tô confundindo aqui, ainda bem que é a última questão. Gabarito aqui, letra D de dado, é o gabarito da questão, tá? Onde a gente vai ter então aqui a prestação de serviço com 10% de desconto, o pagamento será então com 10% de desconto. O desconto é considerado um desconto condicional financeiro, por quê? Porque existiu uma condição. A condição era de que se ele pagasse dentro do mês de fevereiro, haveria um desconto, então um desconto condicional, um desconto financeiro. E aí existe então a condição para que ele aconteça, e aí foi o que aconteceu, né, ele deveria pagar antes do aliás, ele deveria pagar dentro do mês de fevereiro, ele pagou no dia 20, ganhou o desconto e para a empresa representa aí um desconto financeiro, uma despesa para a empresa. Então, gabarito letra D.
E é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista de questões. Como eu disse, a gente vai ter outras sequências, outras listas nos próximos semanas. Eu vou colocar sempre uma lista por semana no canal, para que a gente possa trabalhar isso, né, já relacionado com um vídeo de revisão. Para você que está estudando para concursos, você também pode vir estudar com a gente. O link está na descrição aqui do vídeo. E, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.